E hoje inauguramos o primeiro episódio do podcast Revista Mulher. E para inaugurar um projeto tão especial que fala sobre mulheres, sobre empreendedorismo feminino, inspiração, sobre a vida real de nós mulheres, como conciliar a rotina de empreendedora, mãe, mulher, e ainda estar sempre linda, pra cima, motivadas e inspirando outras mulheres. Não é fácil conciliar tudo isso, né? Mas para falar sobre isso, nós criamos o Revista Mulher e iremos estar fazendo esse podcast, o Podcast Mulher, para falar sobre a nossa rotina, sobre inspiração. Então nós estamos iniciando, nada melhor do que Carla e Ana, para falar sobre sua vida pessoal, quem são elas, de onde veio, o que pensam, e sobre um novo projeto que está vindo aí. E aí, Carla, gostaria que você me contasse, iniciasse falando da sua história. Primeiro, a honra estar aqui, né, fazendo parte desse primeiro episódio. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Carla, tenho 46 anos, né, e às vezes as pessoas dizem assim: nossa, como é que vai começar a empreender, né? Eu comecei a empreender depois dos 40. Então, acho que sempre tem tempo para isso. Eu não vim do empreendedorismo, né? Eu sou formada em Direito, trabalhei no serviço público, né, por muito tempo. E em determinado tempo eu adoeci. E quando eu adoeci, eu tive um câncer de laringe. E quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei foi: se eu morresse hoje, eu morreria infeliz. Porque eu estava com problema para sair para trabalhar, eu estava muito desgastada, com um processo de ansiedade, e foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E a partir dali foi que eu comecei a pensar, né, o que eu posso fazer, porque eu não tenho referências de empreendedorismo, mas eu entendi que ali não era o meu lugar. Não era o que você queria? Não, eu não sabia o que era. Mas eu sabia que não era ali, não era daquele jeito. Então, como o meu processo foi muito doloroso, né, eu fiz radioterapia aqui na garganta, e é uma região muito sensível, eu sentia muita dor. E o que me aliviava era fazer crochê. Então, eu disse: é isso. E aí eu joguei pra cima, e comecei a fazer crochê. De lá pra cá, eu fiz muitas coisas, né? As coisas foram evoluindo naturalmente. Às vezes a gente traça um plano e na minha cabecinha eu ia ter um ateliê pro resto da vida, né? Hoje eu quero fazer crochê e às vezes eu não tenho tempo, né? Eu tô com um vestido lá pra fazer, às vezes eu pego um pedacinho e faço, porque a vida foi me levando, né? E o empreendedorismo pra mim é isso, é você estar no local certo, é você fazer aquilo que você gosta. Às vezes as pessoas dizem assim: eu vou trabalhar menos. Não é verdade. A gente trabalha muito mais, só que a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. Então, empreendedorismo para mim é sinônimo de liberdade, é sinônimo de autonomia, né? Eu me tornei uma mulher mais independente, mais autônoma, mais segura quando eu comecei a empreender, né? Me transformou, para mim foi realmente uma retomada. E é isso que a gente traz, né, nos nossos projetos. Eu comecei sozinha, na frente eu encontrei a Cláudia, ela vai falar um pouquinho, mas assim, é esse projeto, é essa trajetória que o empreendedorismo traz, né? E a gente precisa estar atento a isso. Não tem idade, né? Eu comecei com 40 anos, então não tem idade, mas tem algo em comum, que é propósito. Né? Quando a gente tem propósito, quando a gente tem objetivo, aí pronto, ninguém segura. E isso é muito importante, porque muitas mulheres chegam a esse passo, né? Chega um momento da vida que não dá mais para continuar com aquele trabalho, com aquela profissão, e às vezes acha que eu já passei do tempo, que eu não tenho mais idade para isso, que eu não vou conseguir. E é bom esses exemplos para ver que é possível sim. A gente pode ser o que quiser. Olha, a maioria das pessoas, né,
que eu atendo, elas se inspiram em mim por conta da transição de carreira. Então, ou elas estão realmente mudando de profissão, ou eu tenho casos também de pessoas que estão se aposentando. Sim. Né? E aí diz, olha, a última que eu atendi agora, também no serviço público, e agora está terapeuta. Né? Então ela está transicionando depois da aposentadoria. E aí, calma, vamos lá, e entra eu e a Cláudia para a gente fazer uma destemida, né? Para a gente analisar como é que está esse emocional, como é que está, né? E a partir desse emocional, desses travas e bloqueios, aí a gente traça um plano para que ela vá e faça esse caminho sem tantos percalços como que a gente já passou. E é lindo que através disso você vai inspirando e ajudando outras mulheres, né? Agora é com a Ana. Eu sou a Ana Cláudia, Ana Analisando. Ana Analisando. Muito prazer. Mas nem sempre foi assim, né? A Ana Analisando, na verdade, foi uma menina que foi criada para ser uma CLT. Meu pai me criou, meu pai era um excelente funcionário. O seu Fernando, ele era um mecânico de alta, que a gente dizia, era mecânico de caminhões, de carros mais pesados. E eu admirava muito o trabalho do meu pai. Então, minha mãe era a empreendedora da casa e também trabalhava fora como doméstica. Mas o CLT, a carteirinha assinada, sempre foi o sonho. A segurança, Exatamente. Né? Sempre foi o sonho da minha mãe e do meu pai. Eles sempre diziam, olha, trabalhe, estude, são duas coisas que você vai levar na sua vida inteira. E eu sonhei em ser CLT, né? Então comecei como estagiária numa grande empresa lá de Salvador. Depois fui contratada e aí fui me apaixonando cada vez mais pelo CLT e eu desconhecia o empreendedorismo, né? Eu meio que fiquei amarrada, né? Engravidei, então tive ali com a minha filha aquele período de licença, mas depois logo retornei. E sempre conectada e sonhando em permanecer como CLT. Até que então, meu esposo passou para Campo Formoso, né, no concurso de Campo Formoso, e nós viemos para cá. Quando chegou aqui, eu comecei a procurar as áreas que eu me encaixasse. E era muito difícil. Caí no universo das vendas, fui ser representante comercial, fiquei durante muito tempo. Só que eu percebi que durante as vendas eu estava meio que adoecendo. Eu não conseguia mais me concentrar dentro de casa para cuidar da minha família, para cuidar do esposo, da minha filha, aquelas demandas necessárias da gente de saúde. Eu comecei a perceber que eu precisava mudar de área. E foi aí que eu comecei a alimentar um sonho antigo. Eu era apaixonada por psicologia na época da faculdade, né, do vestibular, quando eu era adolescente. Eu queria fazer psicologia. E fui me envolvendo com marketing, comunicação, fui formando, fazendo pós, sempre estudando, mas eu tinha esquecido aquela minha veiazinha que eu gostava tanto e que era um sonho. Falei, agora está na hora de eu nutrir esse sonho. E aí fui estudar, né? Eu fiquei na dúvida se estudava psicanálise ou psicologia. Aí fui entender o que era cada coisa e aí me encontrei na psicanálise. E fiz a tão sonhada transição de carreira. Por 8 anos eu trabalhei no segmento de vendas, estudando para atuar na psicanálise. E aí um dia desse, Ivone me chama para fazer uma palestra na Associação Comercial. Lembro, estava Lembra? Chegando lá, encontro vocês. Depois desse dia eu falei, ai, eu tô me sentindo muito confortável no meio dessas mulheres. Eu acho que eu vou ficar por aqui. E aí eu gostei desse negócio. E aí eu já conheci a Carla pelo Instagram. Eu disse a ela, eu fui até meio assim com o friozinho na barriga, porque quando você conhece alguém que você já admira, né? Você vai com aquele receio. E aí ela me disse depois uma história também, que ela já me seguia também. Tá? Ai, Ana Analisando vai estar lá, eu preciso ir para essa palestra. E lá a gente começou, mas ainda estávamos cada um no seu quadrado. Sim, a gente não se conhecia, não tinha intimidade, né, Cláudia? Exato. Até que um dia aconteceu um evento da Associação Comercial em parceria com o pessoal de São Paulo, no Centro Cultural. E aí a gente se encontrou, a Carla passou por um processo, né, delicado com o stand dela, e eu me disponibilizei para ajudar. Eu gosto quando ela conta essa história.
você toma, me tirou do chão. E aí, realmente, né, tinha sido no dia anterior, eu passei por uma situação. E aí, meu stand estava lá e eu assim, ó, o que eu vou fazer? E eu acho que a gente tinha se encontrado umas 2 vezes, não foi, Cláudia? Na associação, só ali, ui, tudo bom, só isso. E aí, tô eu lá, com cara de paisagem, olhando pro nada. E ela olha e ela encosta assim, toda, e faz, Carla, eu acho que você não tá bem. Ela analisando, né? Já fez uma análise analisando Eu ela. acho que você não tá bem, eu posso te ajudar. Aí meus olhos encheram de lágrimas, eu nem mexi os olhos, só disse assim, ó, eu não posso falar, mas eu preciso de ajuda. Aí ela, você quer que eu disse, organize aqui. Ela quer que eu organize aqui o stand, chame o pessoal. Eu disse, chame, porque eu não tô conseguindo raciocinar. Quando eu vi a Cláudia começar a chamar as pessoas para tirar foto, para não sei o que, eu acho que foram 5 segundos. Não foi, Cláudia? Eu precisei de 5 segundos. Ali a minha cabeça já voltou para o lugar, né? Eu tinha feito um e-book que era Cinderela Empreendedora. Aí ali eu já lembrei, eu digo, já sei. E tal, e o pessoal ia tirando foto, e a gente ia marcando, e eu ia entregando o e-book, né, virtualmente e tal. E ali a gente se conectou, a gente se encontrou de verdade pela primeira vez, né? E há um tempo atrás, há uns 2 anos anteriores àquele, eu tinha tido uma proposta de fazer um podcast. Mas a pessoa que me fez a proposta, eu não tinha... sabe quando você não tem muita afinidade? A proposta era boa, Sim. mas eu não tive conexão. Aí eu disse, olha, eu não posso, eu não consigo e tal, porque eu não ia conseguir encarar o projeto pela falta de afinidade. E ali, quando a gente teve essa conexão, eu disse a ela, eu disse assim, Cláudia, isso no outro dia, não foi no último dia, eu disse, olha, há 2 anos atrás eu recebi uma proposta e eu não aceitei, mas com você eu toparia. Olha só. E ali a gente conversando, a Cleonice chamou a gente. Aí agora eu vou deixar, já contei a parte que ela queria, agora eu vou deixar com ela. A gente lembrar que a gente só precisa de outras mulheres, de outras pessoas, para pegar na nossa mão, para dizer que tá tudo bem, para dizer que é normal passar por problemas, por dificuldades. E é muito bom ter vocês do nosso lado, né? Ter Ana, Carla, pessoas que estão sempre nos apoiando, né? A gente precisa se permitir dar uma pausa, né? Para retomar. Ela precisava dar uma pausa. Ela só precisava que alguém desse conta ali daquela demanda para que ela respirasse. E foi o que ela fez. Depois voltou e foi um sucesso o stand, tudo foi certo. E assim, e nesse dia a gente estava participando de uma seleção. Sim. Eu e a Carla estávamos concorrendo a uma vaga na associação comercial para ser as consultoras do Capacitar. Apoiadoras, do Capacitar. E aí a gente, nesse movimento, a Cleo chamou a gente. A Cleo sabia que nós estávamos concorrendo, né? E ela disse, olha, eu preciso de vocês duas. Vocês não querem dividir a nossa função? Que legal! Mas o mais interessante, sabe o que foi? Quando você lembra que a gente conversou quando a coisa sobre o projeto? Eu disse assim, Cláudia, se eu for escolhida, eu quero trabalhar com você. E ela, se eu for escolhida, eu também quero trabalhar com você. Até então, olha E a que coisa Cléo não linda. sabia. A Cleo não sabia que a gente ela tinha pensado dessa forma e eu também. E não tínhamos compartilhado ainda a informação, não foi, Carla? Foi. Aí quando ela disse, Ana, se eu passar, você trabalha comigo? Eu falei, menina, eu pensei isso, se eu passar, eu trabalho com você. Olha que coisa. A gente vai se ajudar e ele vai trabalhar do mesmo jeito. Você topa? Topa. Aí a Cleo vai e olha para as duas no meio do evento e pergunta, vocês não querem dividir essa vaga, não? Porque eu preciso um pouquinho da Carla, eu preciso um pouquinho da Ana. Esse Coisa casamento mais linda, né, Foi. gente? E aí assim surgiu, aconteceu. né? E a partir disso a gente vem, né, desenvolvendo, né, Cláudia? Isso já tem mais de 1 ano, né? E a gente está aí, E a gente seguindo. veio E agora? fazendo chás terapêuticos, né?
né? E aí o chá terapêutico, a DAI, a gente fez lá na chácara, que foi incrível, acho que foi um dos melhores, assim, naquele ambiente, foi muito bom. E aí agora evoluímos, estamos agora com o baile delas. Sim, agora eu estava ansiosa por esse momento. O baile é delas, que veio justamente através das dores das mulheres. E muitas vezes estamos sós, principalmente o empreendedorismo, às vezes é solitário. Eu já passei por isso, eu venho são 8 anos de empresa física e por muito tempo eu me senti sozinha. E no baile delas, tanto como o CEMEC, Associação Comercial, todos esses projetos, a gente vê que a gente tem apoio feminino, a gente tem inspiração, a gente tem insights. Muitas vezes a gente está sem ideias, a gente está sem saber por onde começar. E através daquilo a gente, é isso, eu só preciso fazer isso. Sim. Então eu gostaria que vocês me falassem um pouco mais, contassem mais para o pessoal, né, para quem está nos ouvindo, como que vai ser esse projeto? Olha, o baile, ele surgiu dessa nossa necessidade desse ambiente bom. Sabe aquele momento que eu precisava respirar e a Cláudia disse que ajuda? Então é nesse sentimento, sabe? Porque a gente posterga muita coisa, a gente deixa muita coisa para depois, a gente faz muita coisa para todo mundo e a gente vai se deixando para depois. Então a gente quer fazer esse ambiente, né, onde a gente vai trazer música, né, Cláudia? Música, exercício físico e também uma feira empreendedora. Que coisa maravilhosa. A gente não tem como não fazer, né? Porque trabalhamos com empreendedoras. Então, assim, a gente uniu tudo isso para quê? Para que uma mulher que esteja lá precisando, sabe aquele dia que a gente fala assim, segunda eu começo. Segunda eu começo. Então, que esse domingo seja a segunda de muita gente. Que possa olhar e dizer assim, poxa, eu me priorizei hoje, né? Eu vim. Então só é esse intuito de você ir, de você fazer parte, de você se olhar, se cuidar, movimentar o seu corpo, movimentar a sua mente. E com a Feira Empreendedora, a gente quis trazer oportunidades, né, Cláudia? Então as pessoas que vão estar lá vão estar dando oportunidades imperdíveis. Então eu estou aqui, mas eu estou pensando que dia 11 de junho é aniversário do meu filho. Então eu preciso organizar a festinha dele. Como é que eu vou fazer? Então, trazendo só de exemplo, né? O Gutierrez vai estar lá com a salgaderia. O Gutierrez está fazendo consultoria de festas planejadas. É a minha oportunidade. Então eu vou estar lá dançando, me movimentando, mas eu tenho a oportunidade de encontrar o Gutierrez e dizer, amigo, eu preciso. E ali fechar um negócio com uma boa oportunidade. Assim como pode ter outras mulheres, outros empreendedores que têm outros negócios relacionados à festa. Eu acredito que é uma grande oportunidade do network. Vão ter outros, e de negócios. Você vai estar unindo o útil ao agradável, né? Com certeza. Eu trouxe o Jessica, eu marquei hoje a festinha de aniversário na escola. E aí eu já pensei, eu digo, gente, eu preciso de ajuda, porque eu não tenho nenhum talento para isso. Aí eu já lembrei, eu digo, eu posso ficar calma, porque eu vou encontrar, né? Mas assim como tem ele, a gente tem a K Importes, a gente tem TI Contabilidade, a gente está aí às beiras do e mudanças tributárias, na reforma tributária. Do imposto de renda. Sim. Então ali a gente já tem o pessoal dando consultoria. Então tem várias coisas, né, que a gente pensou nisso. Para quê? Para essa mulher, né? Essa mulher sobrecarregada. Eu coloquei uma pesca aqui, né, pra gente não esquecer dos nossos apoiadores e patrocinadores. Eu deixei até uma pesca aqui. Né? O baile, ele é um movimento, né? Ele é o início. Para a gente sair do lugar, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, eu acredito que a nossa visão, o nosso sonho é fazer com que as pessoas se movimentem a todo momento. Todos os projetos que a gente se envolve, a gente quer trazer esse movimento, assim, né? A gente está num momento onde, principalmente depois dos 30, 40 anos, a gente traz uma mochila, digamos assim, muito pesada de apenas responsabilidades, né? Obrigações, responsabilidades. A gente esquece até de marcar o
nosso médico muitas vezes, que a gente precisa estar ali acompanhando, mas a gente não esquece de marcar o médico dos filhos, não esquece de arrumar o lanche, né, para levar para o colégio, a marmita do marido, aquelas obrigações ali, a gente está sempre atenta, e é um peso, né, muito... Que a gente vira função, né? Eu acredito que a gente aprendeu que os outros, as outras coisas sempre são prioridades. E a gente acaba sempre se deixando por último, né? Isso por conta eu sempre falo nas palestras, né? A síndrome da Mulher Maravilha. Sim. A gente foi ensinado pelas nossas mães, que foram batalhadoras, que tinham que dar conta sozinhas muitas vezes. Então a gente enxergou nela ali a heroína. Então a gente enxerga a perfeição na nossa mãe e a gente quer dar continuidade a essa perfeição. Só que chega um momento na nossa vida que a gente amadurece e percebe que não tem como, eu não tenho como ser a Mulher Maravilha. A perfeição ela não existe. Então a gente precisa mesmo se olhar com mais gentileza, olhar, não, eu vou precisar parar. Então, esse dia do baile é aquele dia que você organiza a semana toda. Olha, gente, começa a cuidar da semana aí hoje, né? Terça, quarta, quinta, sexta, eu tô deixando tudo aqui organizado. Porque o domingo é nosso. Isso, o domingo vai ser aquele momento onde a gente vai se encontrar, onde a gente vai dar risada, onde a gente vai se arrumar pra gente, né? Se arrumar, botar a nossa camiseta rosa, essa camisa ela traz uma frase tão linda, né? Assim, muito linda, né? Figurante nunca me serviu. Eu sou o protagonista. Exatamente. A gente quis trazer uma frase, né? Uma frase manifesto quase, para que, e assim, tá tão bonitinho a gente entregando, né? Os pacotinhos que a gente escreve um bilhetinho à mão, exatamente dizendo que essa blusa seja um lembrete, né? De que você merece. Você merece um dia leve, você merece coisas leves. Então a gente criou isso aqui para quê? Para que você use sempre. Então eu tô aqui, eu e a Cláudia, a gente está de calça social, daqui a pouco a gente vai para academia, a gente veste a mesma blusa, né? Porque vai ser uma representação mesmo. E é esse o tipo de movimento que a gente quer causar nelas, né, Cláudia? Que elas olhem e não se enxerguem mais como mulheres maravilhas. Isso aí faliu. Sim, Né? sim. E eu acho que todo esse processo, né, mental que a gente vem de cansaço, de sobrecarga, de funcionalidade, da gente dizer, é engraçado, quando eu comecei a empreender, né, eu saía para trabalhar. Quando eu comecei a ficar dentro de casa, trabalhando dentro de casa, às vezes o César chegava, né, e dizia assim, Carla, já que você não está fazendo nada, você pode me dar uma ajuda aqui? Gente, eu ficava indignada. Aí eu dizia assim, como não estou fazendo nada? Como assim? Né? E até a gente mesmo entender isso, como é esse processo, a gente leva. Então, eu vejo muitas empreendedoras desistirem, porque acham que a família tem que apoiar, os amigos têm que apoiar, e não tem, gente. Não tem e não apoia. Não. Grande parte das vezes. Nós não temos apoio dos próprios amigos e da própria família. Não. E assim, eu vou um pouquinho além, porque às vezes o pessoal diz, porque... Não, eu acho que beira a proteção, sabe? Eu ouvi várias vezes, quando eu comecei, que o pessoal dizia assim, essa minha ficou doida. Em vez de estar advogando atrás de uma mesa, não sei o que, buscando, tá fazendo crochê dentro de casa, né? Então, e eu olhava e disse assim, por que as pessoas não entendem isso? Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei criar a minha rede. A Cláudia precisou criar a rede dela, né? E aí é onde entra a Associação Comercial, CEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora, que são mulheres que pensam iguais, né? E aí é onde o baile, né, o chá terapêutico, que é o chá com ela, se fortalece. Por quê? Porque são ambientes. São ambientes onde a gente tem a possibilidade de falar, a possibilidade de se entregar, de somar, né? Somar é tão gostoso. Se conectar, né, Cláudia? A gente está assim sonhando com a gente lá dançando e pensando, a gente podia fazer isso. Vamos levar aquilo? E assim, será o primeiro de muitos e tenho certeza que será uma data que ficará marcada, né?
Amém, amém. Eu espero, eu desejo. Eu creio. Aí, aproveitando que a gente estava falando, né, que eu botei a pesquinha aqui, dos nossos apoiadores e patrocinadores, para não deixar de prestigiar essas pedras preciosas aqui, que nos honraram, né? Sim. Nós tivemos, assim, realmente um abraço na alma. Quando a gente apresentou o projeto, essas pessoas, olha, eu quero participar desse evento com você, conte comigo. Então, nós temos as duas personagens, né? A Carla Nunes e a Daniela Almeida. Daniela Almeida. É porque eu tô com a Daiane. A Daiane está sentindo, Dai. A Carla Nunes e a Daniela, que são as personagens, que tem um grupo de mulheres, que ela faz um trabalho com mulheres e tem essa pegada do movimento, da atividade física divertida. Fazer a diversão no momento, né? Sim. Temos os cantores que nós vamos ter a Vai ter até presença. música! Vai! Que legal! Ao vivo. É o David e a nossa querida Emily de Poços. Tá aí com o fã-clube, tá trazendo um fã-clube A Emily é Ai, incrível. ela muito bem. Muito, ela é maravilhosa. Temos a Cati Brindes, que tá também com a gente. Nos apoia, né? A Cati é Sim, maravilhosa. em todos os eventos da CEMEC, né? A nossa querida Elizabeth Valentim, a nossa rainha, Incrível. que tá com sorvete agora. Ela já vinha com a linha de shampoo fazendo sucesso, agora ela Tá traz um sempre sorvete. inovando, né? Olha aquilo que a gente falou, que empreendedorismo não tem idade. Né? Elizabeth Valentim, com 68 anos, acabou de criar mais um segmento. E é uma inspiração. Ela né? ela vem da pousada, ela cria uma linha de shampoo e agora uma linha de sorvete. Uma Então delícia. é aquilo que a gente estava conversando no início e é maravilhoso. Se mostrando que é possível. A gente Total. pode ser o que Pode. quiser, né? A gente pode ser o que a gente sonhar. A gente é nutrido por sonhos. Eu acho que né? o sonho não tem limites, né? Não tem limite, não tem idade. A gente só precisa saber onde alimentar esse sonho, com que nutrir, né? Para que ele. Eu falei isso hoje pela manhã, fazendo uma caminhada com a minha irmã, e eu falo pra ela, eu sou muito sonhadora. Eu sonho muito alto, porque eu acredito que a partir do momento que a gente deixa de sonhar, a gente tá morto. Então a gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar que é possível, que dias melhores virão e que a gente vai conquistar tudo que a gente quer. Porque é isso que traz a alegria da vida, é isso que traz o brilho, o encanto. Verdade. Meu esposo ele tem uma frase, né? Ele gosta de fazer viagens inusitadas. E aí ele sempre diz, ele fala, os sonhos são para ser realizados. Sim. Com Né? certeza. Enquanto não der certo, é porque ainda não chegou o dia. Mas a gente não pode parar no meio do caminho. Não. Tem que colocar ele ali como meta e alimentar. Ir em direção àquele sonho, né? Alimentar esse sonho, fazer com que aquele sonho se torne cada vez mais perto de você. Porque às vezes a gente se frustra, né? Ah, não, sonho não é pra mim, não. Eu não consigo nada, eu não sou uma pessoa de sorte. Você está nutrindo a sua mente com pensamento negativo e com certeza. Se você tem esse pensamento, esse olhar negativo sobre você, É no Belo Oi, aceitamos cartões de débito, alimentação, cartão Bolsa Família, legado e A gente atrai tudo que a gente pensa. Tem essa questão de energia. Porque quando a gente acredita muito, acontece. A gente consegue, a gente conquista. E é aquela questão, se você acredita que você é um fracassado, você é um fracassado. Se você acredita que você é um vitorioso, você é um vitorioso. Sim. E ambos os casos têm razão, porque depende da mente. Sim, sim, sim. É tudo aquilo que a gente acredita. você decide se aceita ou não. Sim. Né? É aquela história do lobo, né? Todo mundo tem um lobo mau e um Sim. lobo bom dentro de si. Quem é que vence? Vence aquele que você alimenta, né? E aí vocês falando, eu me lembrei que é óbvio que pessoas têm vários perfis, né? Eu acreditava que o meu perfil era um perfil CLT. Eu acreditei por muitos anos. Por muitos anos, né? Mas, Cláudia estava falando aí, né, sobre o sonho, a frase do marido dela, e eu pensando aqui, todos os anos que eu trabalhei, né, em CLT ou no serviço público, quantas vezes eu levantei e eu não tinha sonhos. Era o mecânico. Óbvio que vai ter jeito. Eu tenho, né, nós já fizemos um processo com uma pessoa que se descobriu não empreendedora e foi
para a CLT e ela é extremamente feliz, né? Por quê? Porque ela acorda, ela tem a dinâmica, mas não fazia parte do meu perfil. Hoje, né, a gente acorda já pensando o que é que eu vou fazer, né? Como que eu vou, tem isso, tem aquilo. Então isso alimenta a alma. Então essa eu acho que é a grande pergunta, né, Cláudia? O que alimenta a sua alma? É muito interessante você falar sobre isso, porque assim, cada pessoa tem um perfil. Tem. Eu acredito que a gente não tem que estar se comparando. Não, de forma né? Tem alguma. pessoas que gostam de ter a segurança Sim. de ter o salário no final do mês. Porque assim, para ser empreendedor, você tem que realmente ter um dom. Porque assim, como a gente comentou no início, um dia a gente tá rico, outro dia a gente tá pobre. Um dia você tem dinheiro no banco, outro dia você tá devendo. Empreender é isso. E o perfil empreendedor, ele tem cabeça, ele sabe lidar com isso, ele aprende a conviver com essa questão. Só que muitas pessoas iriam surtar com isso. Então, eu acredito que é nunca deixar de sonhar, independente do seu trabalho, independente do que você exerce. É sempre sonhar, é sempre planejar e sonhar além. Sim. Eu sempre falo que é sempre a gente deixar a coluna do milagre. A gente às vezes faz a planilha e planeja dentro do que a gente tem, do que a gente pode. Mas eu acredito que a gente tem que deixar a planilha do milagre, porque é aí que Deus trabalha, é aí que o milagre acontece. Aí, daí você falando, eu lembrei, né? Nesse da gente falar, precisa se conhecer para entender qual é o seu perfil. A CLT é ruim? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu sou muito grata, porque eu soube aproveitar muito bem o período que eu trabalhei como CLT, né? Eu tenho algumas vitórias que são devido ao meu período de CLT. Só que o que é que acontece? Eu preciso me conhecer para saber o que é que eu gosto, o que é que eu me dou bem e o que é que eu não gosto. Eu não me dou bem mais com esse perfil. Agora eu estou num processo de amadurecimento natural, meus hormônios são outros, então o universo que eu estava envolvida era um universo muito agressivo, é aquele de resultado, é aquele que você precisa dar conta, que você precisa cumprir horário, você precisa chegar mais cedo, sair mais tarde, muitas vezes. E quando você se permite a investir no empreendedorismo, você diz, não, agora eu sou dona do meu negócio. Eu sei que eu preciso chegar mais cedo, mas é por realização do meu sonho. A sua mente, ela aceita de forma diferente, porque eu tenho um propósito para isso, né? Enquanto CLT, eu tinha meu propósito, eu também ia com esse objetivo, trabalhei durante muitos anos, mas a maturidade me trouxe que o meu perfil não era exatamente esse que eu fui alimentada ali, fui nutrida, né? O meu pai e a minha mãe, eles vieram de um ambiente onde tinha muita crença limitante. Eles eram pessoas muito, socialmente falando, né? Muito carentes. Então, para eles, a certeza de ter um salário todo mês era fundamental. Meu pai era a cabeça da família e ele precisava disso. Então, imagine, você está ouvindo ali o tempo todo, olha, eu preciso, não posso ficar sem meu trabalho, CLT. Ele me levava para o trabalho dele, eu era a filha do seu Fernando, e eu gostava daquele ambiente. Então, para ele era um troféu o trabalho dele. Mas o empreendedorismo me trouxe outras coisas que o CLT me escondia. Eu não conhecia. Eu não sabia que o empreendedorismo eu podia flexionar os meus horários. Eu não sabia que eu posso um dia acordar mais tarde, outro dia levar minha filha no colégio, eu posso começar mais tarde, meus atendimentos, eu começo a trabalhar de tal horário, porque eu tenho outras obrigações. Eu vou fazer meu almoço muitas vezes. Esse tipo de dinâmica, o CLT não me permitia. Agora eu tenho esse aberto de portas. Então, o autoconhecimento, a gente precisa entender o que é que a gente se adapta bem, o que é que eu quero para a minha vida, quais são os meus sonhos, né? Faz parte de mim, eu estou bem desse jeito. Às vezes tem pessoas que dizem, não, eu quero realmente CLT, para mim é isso que eu quero, um salário fixo todo mês, dá para pagar as minhas contas, eu chego no horário, não preciso me responsabilizar pelas tomadas de decisões, né? Que a gente, a todo momento a gente está tomando decisões. É muito risco, né? Sabe que é muito risco. Cláudia, olha que interessante, eu me lembro, eu fazia contabilidade, aí eu engravidei de Adília, aí eu deixei a faculdade, e aí eu fui fazer vestibular de novo. E aí eu lembro que eu estava na praia,
ali no Porto, e é com uma amiga minha, e eu pensando, né, eu disse assim, eu preciso fazer uma faculdade que me dê flexibilidade, porque a minha prioridade é minha filha. E aí eu entendi que isso era o direito. Gente, eu nunca tive flexibilidade. Por engano, né? Sempre fake news. Enganaram. Olha, e aí, olha como vem lá de trás. Só que a gente, no seu caso foi a CLT, no meu caso, na minha família, era concurso. Né? Então, é o concurso que te segura, é o concurso que te dá estabilidade, é o concurso... E aí, a gente vai ouvindo isso e não tem os outros parâmetros, porque você não tem parâmetros de empreendedorismo, né? E é por isso que a gente trabalha tanto com a educação empreendedora, né, Cláudia? Porque às vezes as pessoas precisam. A gente entra com uma coragem e um sonho. Mas entre a coragem e o sonho, né, eu entrei com a coragem, o sonho e uma agulha de crochê. E entre tudo isso, eu precisei aprender sobre previsibilidade, sobre meta, sobre indicadores, sobre sustentabilidade e como você coloca isso dentro de um negócio. Porque ele precisa disso para funcionar, né? E aí a gente vai, né, a gente vem trazendo isso para as mulheres, porque é possível, né? É possível, é viável, e é tudo dentro disso. O que é que sua alma pede? O que é que você sonha? O que é que você almeja? É isso? Então vamos em busca. Né? Por isso assim, é importante a gente se descobrir, se conhecer. Sim. Eu acredito que assim, a gente muda muito. Como você falou, são questão de fases. Sim. No momento a gente quer crescer muito, expandir. Em outro momento a gente quer qualidade de vida, a gente quer estar com nossos filhos. E existe uma maneira de conciliar isso. A gente só precisa descobrir como. Porque não existe uma receita mágica. Não existe fórmula mágica. Eu acho que cada mulher tem o seu tempo, cada mulher tem o seu limite, a sua rotina. E é isso que a gente diz. A gente sempre diz, né, Cláudia? Ó, traga a sua coragem e o seu sonho, que a gente vai debulhar, fazer o plano e você vai executar. Muito bom, Matheus, muito bom. Então, vamos finalizar os patrocinadores, isso, né? Isso, então, dando continuidade, né? O Gutierrez, que a gente já falou, que vai trazer umas delícias lá pra gente, vai ter uns salgados, umas coisas, ele tá querendo inovar, trazendo umas coisinhas diferentes, eu não vou estragar a surpresa. A Caio Cortes também, ela tá como nossa patrocinadora também. A Deusa Moda Íntima. Uau! Que é uma especialista em sexualidade, vai trazer esse tema de uma forma muito Vai fazer uma dinâmica, ela é incrível. Temos a Diva, que é uma terapeuta de Chapecó, né? Chapecó, Santa Catarina. Nossa. Ela é uma mentora de prosperidade. E quando ela viu o projeto, ela disse, não, eu quero fazer parte. Porque ela trabalha de forma online, né? Então, hoje mesmo, ela fez um mapeamento financeiro comigo ao vivo. E amanhã a gente vai estar ao vivo de novo, porque ela trabalha empresa e empresário, né? Então, hoje ela fez de mim, amanhã ela vai fazer a empresa. E aí ela faz todo o mapeamento e traz ali os pontos que precisam ser olhados. Bem bacana. Temos também a Emagrecentro, que está presenteando as inscritas com um procedimento e a bioimpedância, uma avaliação corporal. Só esse serviço, gente, já é um atrativo bem... Já vale a inscrição, né? Como a gente estava comentando. É um momento de autocuidado, né? Esse presente deles é uma experiência de autocuidado. Muita gente já fez, inclusive. Já. E assim, e quem está fechando protocolos, né? Depois eles ainda dão desconto para quem está, os participantes do baile. Então, assim, o Emagrecentro entrou com tudo. Exato. E nós temos a Conta Mais, que fez os vídeos dos patrocinadores. Temos a nossa querida Nevinha, a Baineves, que ela vai expor também com a gente. A Cleice, da decoração. Sim. A Mari Fitness também. Isso. Fechou conosco. E a nossa querida
Lidiane, que vai trazer umas fotos maravilhosas. As delícias de Lidiane. Exato. E nós temos os apoios institucionais, né? Que é o apoio da Associação Comercial, o Projeto Empreender, o Capacitar, o SEMEC, que é nossa incentivadora, quase que não sai, nossa incentivadora, a nossa querida Deise, que é a presidente. Temos o Sebrae, que mandou um bocado de presente pra gente. Nossa! Vai ter a consultoria. O Sebrae, ele tá tanto presenteando os patrocinadores e os expositores, quanto os participantes. Então, para os participantes, ele está dando um voucher de consultoria online de 1 hora. Nossa! E para os patrocinadores e os expositores, ele está dando um kit e uma imersão de 4 horas sobre vendas. Muito bom, gente, isso é maravilhoso! Então o baile é ou não é sobre ambiente? É um ambiente e vai abrir as portas, que vai abrir muita oportunidade. Verdade. E as inscrições, vamos lá, os detalhes do baile. Então, nós temos as inscrições, elas ainda estão abertas, nós temos algumas vagas ainda, né? Mas é importante que a gente faça essas inscrições com mais brevidade, porque a gente precisa de um preparo desses momentos. Que mais, Carlinha? Me ajuda. Deixa eu ver o valor, Sim. R$67, né? Você tem acesso a tudo isso. Já viu que vai ser sensacional, né? Vale muito a pena, só pelos brindes, presentes, participação, divulgação, Olha, seria muito mais caro, né? os patrocinadores, além de estar presenteando, né, eles vão fazer sorteios lá. Então, a Diva mesmo, que é a mentora de prosperidade, ela vai sortear 8 mapeamentos. Então, assim, tem sido incrível, né? E não tem como a gente não agradecer, né? Essas pessoas que sonharam o nosso sonho. Porque quando a gente apresentou, né, Cláudia Libre, o tímido e tal, e o pessoal, nossa, eu amei, conte comigo. Boa, né? Que coisa boa. Não, isso é incrível. A recepção foi realmente de... E a gente queria reunir potências que favorecessem essas mulheres sobrecarregadas. Porque o nosso intuito é que essa mulher, né, que ela é funcional, que ela é a mãe, a esposa, a dona de casa, a trabalhadora, não sei o quê, ela se vista de si mesma e chegue lá com todos esses presentes e disse assim, eu mereço estar aqui. Carla, uma pergunta que até o Marcones fez pra gente lá, né? Sim. Ele disse, é um evento voltado apenas para mulheres empreendedoras, apenas para esse público empreendedor? Não, é um evento voltado para a mulher. Seja a mulher que empreende em casa, porque eu vou lhe dizer, não tem empreendimento mais longo e responsável, E delicado. porque empreendimento da casa, né? Gerenciar uma casa e todos que nos cercam ali é realmente uma função que a gente nunca conclui. É todo dia, acabou aqui. Nunca acaba, só multiplica. Exato. Pois é, então é voltado para a mulher. É um momento onde nós vamos nos encontrar, nos abraçar, nos cuidar, dar risada, dançar, cantar. Então, assim, é um momento nosso, onde nós vamos alimentar essa criancinha interior que temos dentro de nós, que muitas vezes a gente tem que estar ali séria, dando conta dos recados, das responsabilidades, das metas. É um momento da gente nutrir essa criança aí de prazer. Todo mundo precisa de prazer, né? Ai, muito. Então é o nosso momento. Precisamos. E estamos chegando à reta final do nosso podcast e eu gostaria muito de agradecer a vocês por participarem, apostarem, ser as primeiras convidadas de honra Ai, do nosso momento tão especial que eu creio que vai inspirar e incentivar muitas outras mulheres. Sim, com certeza, Dai, é um espaço assim muito pertinente, né? Quanto mais mulheres falam sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, mais mulheres são fortalecidas.
né? E é algo que a gente defende muito. Empreendedorismo liberta, traz autonomia, traz independência e muitas vezes é tudo que uma mulher precisa. Tem uma frase que eu gosto muito de usar: conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes, por falta de conhecimento, por falta de conteúdo de qualidade, a gente permanece de forma ali acreditando que está confortável e não nutre essa nossa necessidade de progredir, de encontrar o nosso espaço, de alimentar os nossos sonhos. Então, esse é um canal que você está abrindo, uma porta que você está abrindo para que essas mulheres tenham esse conteúdo de qualidade, sentar à mesa com pessoas que tenham algo a agregar, algo a potencializar o que você já tem de melhor dentro de você e que às vezes está ali adormecido. Então é uma oportunidade da gente ter mais uma porta de conhecimento. E conhecimento, gente, é a virada de chave, né? A gente, tendo conhecimento, a gente sabe para onde ir, com quem ir, o que fazer, e a gente consegue, de fato, pegar na mão uma da outra e dizer, peraí, você não tá bem não? Então vem comigo que eu seguro a onda, bora junto, e aí a gente vai dando tempo para uma respirar e para que a gente dê continuidade a cumprir com essas responsabilidades que nós temos todos os dias, né? Sozinha é muito difícil, mas quando a gente pode contar, sabe que pode contar com alguém do nosso lado, a jornada fica muito mais leve. E é muito prazeroso quando a gente caminha com alguém que sonha o mesmo sonho com a gente. E isso é possível. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mulher compete, mulher, eu não acredito nisso. Né? As pessoas jogam para a mulher, mas eu acho que a gente tem que substituir mulher por pessoas. Tem pessoas que são competitivas, tem, mas isso não é sobre ser mulher, né? Mulher é muito fortalecido, mulher é muito criativo, né? Já é do espírito da mulher. E quando a gente se junta com aquela mulher que tem o mesmo sonho, eu costumo dizer, né? Nós nascemos no mesmo ano, moramos na mesma cidade por muitos anos e precisamos rodar 410 quilômetros para nos encontrar aqui em Campo Formoso, né? Então, assim, nós realmente nos encontramos porque sonhamos os mesmos sonhos. Então, é muito fácil para a gente, né, Cláudia, produzir, trabalhar. E assim como nós, todo mundo tem essa oportunidade. E as associações favorecem a isso, né, Cláudia? O SEMEC favorece a isso, foi de lá que nós viemos, né? E nós honramos muito essa casa. Então, nós só temos a agradecer, porque realmente mudou nossas vidas. E nós finalizamos por aqui com muita gratidão, foi muito proveitoso e você resumiu muito bem o propósito da revista Mulher. É sobre mulher, é sobre propósito, é sobre nossas dores e sobre motivações e inspiração. Ficamos por aqui e aguardem o próximo episódio.